E atendendo a pedidos, hoje eu vou ensinar para vocês a utilização correta das taças. Bom, então percebam que aqui eu deixei algumas opções de taças, algumas diferentes, para poder ensinar para vocês qual é a utilidade de cada uma. Aqui tem um grupinho de taças que eu deixei separado, porque esse aqui é aquele conjunto que geralmente a gente ganha de presente de casamento. Geralmente esse conjunto compõe 5 taças. Então eu vou começar falando da primeira, a menorzinha. Essa taça aqui é um papitiquinho, né? Uma graça. Ela é para servir licor. Aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de tomar licor. Acho que é porque a gente vive num país tropical, um país muito quente, né? E geralmente os licores, eles são bebidas mais fortes. Daí você me pergunta, qual é o momento correto de tomar licor? Geralmente após as refeições. Essa taça, olha, são 3 taças muito parecidas. Percebam a diferença mínima entre elas. Então, essa aqui que é a maior, ela é taça para água. Essa na seguida é taça para vinho tinto. E a que é um pouco menor, taça para vinho branco. Aí você me diz, mas não pode servir todas na mesma taça? Pode, mas eu vou explicar para vocês o porquê cada uma tem um tamanho. Eu vou falar sobre a taça para vinho branco. Ela é a menor do que a taça para vinho tinto, por quê? Porque você deve servir o vinho branco sempre muito gelado. E ela é menorzinha justamente por isso, para você servir menos bebida e para manter a bebida sempre fresquinha. A próxima taça é a taça para vinho tinto. Ela é um pouco maior porque a gente não precisa servir o vinho muito gelado. Aliás, uma temperatura média é de 16 graus. E ela é um pouquinho maior porque não tem problema de você esquentar a bebida enquanto você está tomando, porque não altera muito o sabor. Já essa taça, que é a taça para água, ela é a maior porque, segundo os especialistas, dizem que ela é a maior porque a gente tem que consumir uma quantidade maior de água. Eu concordo. Sempre quando eu tomo vinho aqui em casa, a minha segunda taça é a taça de água que eu vou intercalando junto com o vinho. Essa outra taça é a taça para espumante, para champanhe, qualquer bebida que tenha as borbulhas. Então tem esse formato que é chamado de flute, como se fosse o flauta. Ele é mais estreito e comprido. Para quê? Para que não se percam as borbulhas e também para manter a temperatura, porque tem que ser muito gelado para ser um champanhe ou um espumante bem gostoso. Então não esqueçam, vinho branco e espumante ou champanhe vocês devem servir sempre muito gelado. Agora eu vou falar desse trio de copos. O menorzinho, mais baixo, geralmente mais bojudinho, ele é próprio para uísque. Esse aqui é o que os dois na verdade, né? Esse aqui a gente serve long drinks, esse pode ser algum tipo de drink, pode servir para água, esse também. Águas, sucos, refrigerantes, isso fica a sua escolha. E aqui vocês podem perceber que tem uma variedade de taças. Vou começar falando dessa taça, que é uma taça especial para gin. O gin caiu na graça dos brasileiros, né? Hoje, em vários lugares que a gente vai, recepções, restaurantes, as pessoas estão tomando o gin. Realmente é muito gostoso, muito refrescante. Depois eu vou gravar uma receita ensinando como preparar um delicioso gin para vocês. O gin é uma bebida que envolve vários ingredientes. Que além do gin, tem água tônica, tem gente que coloca xarope, né, aromáticos, tem algumas especiarias, então precisa de um volume maior, vamos dizer assim. Então, e de boca larga, obviamente, porque a gente vai colocar bastante gelo. Então, essa é a taça ideal para o gin. Eu escolhi mais essas 2 taças para falar para vocês. E lembrando, gente, que hoje em dia existem várias opções de taças e copos no mercado. E eu escolhi aqui as mais utilizáveis hoje em dia. Essa aqui é a famosa tulipa, usada para servir chopp e cervejas. Porém, essa aqui também pode servir chopp ou cerveja. E, além disso, você pode servir alguns drinks que levam bastante gelo. Percebam que a boca é mais larga, né?
Então, a maioria das taças que tem essa boca larga, a gente pode colocar bastante gelo. Eu, particularmente falando, gosto muito de utilizar essa taça para os drinks, porque ela, além de bonita, a gente pode estar encaixando justamente por conta da boca larga, a gente pode colocar uma rodela de limão, uma rodela de laranja, colocar um guarda-chuvinha, fica uma graça. Vou falar um pouquinho da taça de champanhe. Eu peguei duas opções. Essa aqui daquele conjunto que eu falei para vocês, que geralmente a gente ganha de presente de casamento. E hoje em dia, essas daqui que são as mais modernas. Elas têm a mesma funcionalidade, porém têm tamanhos diferentes. Mas percebam, as duas são flute. Então, as duas, elas vão conseguir segurar as borbulhas do espumante ou do champanhe por mais tempo. E da mesma forma, tem as taças para vinho tinto. Olha, essas duas são para vinho tinto, assim como essa aqui, ó. Olha, gente, a diferença. E tem mais e mais taças diferentes para vinho tinto. E hoje em dia tem estudiosos que desenvolvem as taças ideais para cada tipo de uva. Então, por exemplo, isso eu não sei dizer para vocês, porque eu não sou estudiosa, desses vinhos, mas eu sei dizer para vocês que existem hoje em dia no mercado taças, por exemplo, eu vou tomar um vinho Merlot, então existe a taça ideal para você tomar o seu vinho com a uva Merlot. Assim como uma taça especial para Cabernet Sauvignon, assim para um Pinot Noir. Então, por isso que eu falei, tem uma infinidade de taças hoje em dia no mercado. Mas para você não errar, procure sempre na hora de comprar a sua taça uma universal, assim como essas. Bom, gente, dessa forma simplista, eu expliquei para vocês a utilização das taças, os tipos diferentes que hoje em dia a gente encontra no mercado, mas como eu gosto muito e sei que vocês gostam também, eu vou chamar um convidado especial nos próximos programas para explicar direitinho pra gente e para poder ensinar com propriedade, não é verdade? Porque eu ensino para vocês de acordo com o que eu leio, mas eu não sou especialista no assunto. Então eu vou chamar um profissional da área para contar pra gente os mínimos detalhes das taças. E no próximo bloco será receitas práticas com Graciete Simeone. Hoje eu tô trazendo duas receitinhas fáceis, práticas e deliciosas para você oferecer para os seus convidados.